Deus, ele tem algo mais para nós, ele tem algo além das dores e do sofrimento. Às vezes a gente não consegue enxergar isso e a gente se limita pela nossa condição, igual eu me sentia muito inútil, muito incapaz, alimentava esses pensamentos de depreciação contra mim mesmo. E eu já falei sobre autoestima aqui em outros vídeos, e autoconfiança era algo que eu não tinha, né? E porque eu sempre estava alimentando esses tipos de pensamentos ruins sobre mim mesma. E foi um tempo, assim, de tratamento, assim, do Senhor. Foi difícil permanecer. Várias vezes eu voltei atrás. E tinha sempre aquela acusação na minha mente. Aquela acusação de que, você não vai conseguir. De novo você vai começar e vai desistir. Por quê? Porque esse era um padrão na minha vida. Então, eu começava livros e não conseguia terminar. Eu começava alguns projetos e não conseguia concluir. Eu começava a estudar e não conseguia concluir. Então, assim, tinha vários projetos que eu já tinha começado e já tinha desistido. Por quê? Porque eu não tinha propósito. Eu não sabia que tipo de mulher eu queria ser. Eu não sabia. Eu sempre estava procurando agradar as pessoas. Sempre procurando ser uma pessoa longe daquilo que eu era. Uma pessoa neutra, que não expressava a minha própria opinião para não ter problema. Então, assim, foi um tempo, assim, de tomar decisões mesmo e começar a me posicionar. Muita coisa não fazia mais sentido para mim, mas também não sabia exatamente o que estava acontecendo, para que rumo eu ia ir, o que ia acontecer comigo. E o que me fez permanecer, né, foi quando eu decidi. Eu olhava assim para mim e falava: essa mulher eu não quero ser mais. Agora, o modelo de mulher que eu quero ser é esse. Então, eu vou fazer o que precisa ser feito para alcançar esse objetivo. E foi o que eu fiz. Eu comecei a entrar em grupos de oração, entrar em grupos de estudo, de desenvolvimento de inteligência emocional, para que, que eu me desenvolvesse, para que eu me conhecesse, porque na verdade eu não me conhecia. Então isso faz total diferença quando a gente entende que não tem como ser aquela mulher que Deus te chamou para ser se você não reconhece, né, os seus padrões que te limitam, os seus hábitos, os seus pensamentos, porque o diabo só tem acesso na nossa vida porque a gente dá permissão para ele. Então, ele consegue acessar, lançar dardos inflamados, sugestões mentirosas na nossa mente, porque internamente ele sabe que tem um padrão. Então, eu sofria muito ataques na mente mesmo. Por quê? Por causa que eu vivia constantemente alimentando pensamentos de inutilidade, pensamentos de depreciação contra mim mesma. Eu acho que eu me sentia o cocô do cavalo do bandido. Foi uma analogia muito interessante, muito engraçada até, mas para expressar a forma como a gente se sentia tão inútil, né, a ponto da gente não ver valor nenhum. E a gente lê a palavra de Deus e a gente vê assim como Deus é maravilhoso e nenhuma de nós, nenhum ser humano é obra do acaso, não é obra do diabo, é obra de Deus. A gente vê no Salmo 139 o Senhor dizendo, o Senhor vai dizer que ele estava lá, no momento que a gente estava sendo formado. Antes da formação, no ventre, ele já nos conhecia. Então, a gente não consegue enxergar isso, por causa que as dores, as feridas, elas nos fazem viver com uma cegueira, que a gente lê a Bíblia e não consegue ver as revelações de Deus para nós, viver essa nova identidade, viver esse versículo onde ele diz que as vestes, né, vão ser trocadas, as tristezas, o espírito angustiado vai ser trocado, as cinzas vão ser trocadas pela beleza, né, o espírito angustiado vai ser trocado por gozo, por vestes de louvor, né?
A gente não consegue ver nada disso, nem imaginar isso acontecendo na nossa vida. Por quê? Por causa daquilo que nós alimentamos sobre nós mesmos. As crenças que a gente carrega por causa dos traumas, das feridas não tratadas, elas são como Imagina que você está com óculos de sol e você pegue uma folha totalmente branca, uma folha sulfite. Pega essa folha e você coloca diante de você. Ela é totalmente branca, só que se você coloca um óculos preto, você vai olhar para a folha, ela não vai estar totalmente branca. Se você pega um óculos de sol que tem as lentes amareladas, você pega a mesma folha que é branca, totalmente branca. Você vai olhar para ela e ela vai ter uma lente amarelada. Se você pega um óculos que ele tem um óculos de sol que tem a lente meio azul, você vai olhar para o papel, o mesmo papel, ele vai ter uma tonalidade diferente de todas as outras versões anteriores. Então, é assim, as situações da vida e as pessoas são como essa folha branca. A Bíblia é como essa folha branca. Mas nós, com a nossa crença, sendo pessoas diferentes, cada um olha e interpreta de uma maneira e vê uma cor diferente. Então, as nossas crenças é como se elas fossem as lentes pelo qual nós olhamos o mundo e olhamos as pessoas. Essa reflexão de hoje é justamente para que você possa ouvir a minha experiência e identificar se isso está acontecendo com você, por que você muitas vezes reage de uma forma, você vê as coisas, não consegue crer naquilo que está na palavra de Deus. Talvez você recebeu uma palavra, assim como eu recebi uma palavra. Há 10 anos atrás, a primeira palavra profética que eu recebi, eu não acreditei. E eu vi aquela mulher uma vez só na vida, ela foi usada por Deus para me direcionar uma palavra da parte de Deus. Eu rejeitei aquela palavra. Eu achei que ela tinha confundido, porque aquilo que ela liberou sobre a minha vida era totalmente contrário daquilo que era a minha realidade naquele momento. E hoje eu estou vivendo o cumprimento daquela palavra. Mas na época eu rejeitei totalmente. Então, quando o Senhor olha para nós e Ele traz uma pessoa para liberar uma palavra sobre a nossa vida, é porque Ele não olha o momento que nós estamos, Ele enxerga a mulher restaurada, vivendo a identidade que Ele projetou para cada uma de nós. Então, se você receber uma palavra, se agarre a essa palavra e comece a se movimentar em direção a essa palavra. Porque o Senhor é aquele que pode fazer infinitamente mais daquilo que nós pensamos, daquilo que nós pedimos, daquilo que nós sonhamos, imaginamos. E nós não dependemos de uma pessoa. É ótimo quando Deus envia uma pessoa específica, mas melhor do que você receber a palavra de uma pessoa é você pegar esse versículo que a gente leu aqui hoje e se mover debaixo dessa palavra. Então, entenda, os processos não acontecem da noite para o dia, a maturidade não vem da noite para o dia, é um processo. E quando a gente reconhece isso, até a gente se tornar aquela mulher que a gente descreveu que a gente quer ser, vai levar um tempo. É um passo de cada vez, é um degrauzinho de cada vez. Às vezes a gente vai a passos de tartaruga, mas a transformação está acontecendo internamente. Não dá para construir uma casa pelo teto. Para a gente viver essa transformação, a gente tem que ser paciente, porque você olha para uma casa, quando ela começa a ser construída, primeiramente precisa começar cavando o chão. Né? A pessoa vai lá, mede tudinho, faz os marcos onde vai ficar cada pontinho, cada coisa, cada cômodo, e depois ela começa a cavar. E começa a cavar, cavar. Então, quem olha, talvez a primeira semana da construção, que pode representar na nossa vida até anos. Calma. Tá bom. Então, a gente olha e não vê nada acontecendo. Por quê? Porque está sendo cavado dentro do chão. Isso acontece com a gente também.
A gente precisa investir em autoconhecimento para que a gente entenda quais são as nossas feridas, quais são as nossas dores, aonde está a raiz daquela ferida, onde foi que começou tudo, né? E entender a importância do perdão também, para que a gente comece esse processo de limpeza mesmo, de limpeza interior. É como se estivesse cavando o chão, né? A consciência, imagine que essa parte da gente entender o que está acontecendo com a gente, entender sobre a necessidade de buscar cura emocional, a necessidade de buscar em Deus a força, a graça para perdoar, para pedir perdão, liberar perdão, né? Imagino que seja aquela parte onde o construtor vai medir, ele vai estabelecer onde vai ficar cada cômodo. Então essa parte é a parte da consciência. Depois começa a escavação, né? Para depois você começar a ver os primeiros tijolinhos que vai ser assentado ainda vai ser dentro do chão, para depois começar a levantar as paredes. Então, é isso que vai acontecendo com a gente também. Nesse processo, lentamente, a gente nem vai se acomodar e a gente também não vai ir para o outro extremo, que é a ansiedade. Por quê? O inimigo sempre vai querer trabalhar nessa questão para nos levar para a ansiedade, para nos levar para o desespero. Por quê? Porque tudo isso vai ser o oposto daquilo que Deus quer para nós. O Senhor trabalha com estruturas, com processos. E quando a gente sai da direção de Deus, começa a ficar ansiosa, desesperada, atribulada, angustiada, porque a gente quer que as coisas aconteçam da noite para o dia, a gente está distanciando do projeto de Deus. Então, se você está entendendo nesse tempo, glória a Deus, você não está atrasada. Eu tenho repetido muito isso porque eu vivi isso e tenho recebido mulheres que têm também essa sensação. Repita para si mesmo, eu não estou atrasada. Comece a agradecer ao Senhor por esse tempo de despertamento, por esse tempo de consciência. Entenda que cada decisão está valendo a pena. Cada decisão que você toma é um tijolinho que você colocou lá na construção da sua casa. Cada vez que você decide resistir àqueles padrões antigos, é um tijolinho que você coloca na construção da sua casa interior. Amém? Que o Senhor abençoe a sua vida. Que o Senhor continue essa transformação poderosa na sua vida. Que cada decisão que você tome seja com esse objetivo de ser a mulher que Deus te chamou para ser. Não se conforme em viver uma vida sobrevivendo, uma vida onde você se vitimiza todo o tempo, culpando a Deus, culpando as pessoas, culpando a situação, o lugar que você nasceu, culpando os seus pais, o seu marido, pelas adversidades da sua vida. Não se conforme em ser essa mulher que passa a vida sobrevivendo, porque uma mulher que passa a vida se justificando e colocando desculpas, né, se vitimizando, colocando a culpa nos outros, ela é uma mulher que ela passa a vida sobrevivendo e não vive o propósito do Senhor. Quando nós falamos de propósito do Senhor, nós estamos falando de destino. Então, sim, o Senhor, ele nos envia a essa terra com um propósito já pré-definido. E nós temos a liberdade de escolher como vamos cumprir esse propósito de Deus. Então, que você se agarre a essa palavra, a esse versículo de hoje. Anota aí. Isaías 61, versículo 3. Olha esse versículo com calma, medita nele e tome posse dessa palavra. Continue, permaneça. Muitas das vezes, a nossa maior dor é estar sempre recomeçando. Aí você começa, amanhã você já desistiu, e aí você está chorando, se lamentando, lutando com essas guerras na mente. Eu tenho que recomeçar de novo, vou recomeçar de novo. E o diabo tá pegando esse ponto aí como arma contra você.
Então agora, ao invés de dizer eu vou recomeçar de novo, você decida continuar de onde você parou. Porque se você já entendeu que precisa de cura emocional, que precisa de libertação, que você precisa superar todas essas dores emocionais e viver a identidade que o Senhor já está restaurando em você, agora você precisa permanecer no caminho, ser constante. Não importa se você vai mais rápido, se você vai mais devagar, o importante é que você não vai desistir. Hoje você pode estar animada, amanhã você pode estar um pouco abatida, mas você continua com o seu objetivo. Eu vou me tornar a mulher que Deus me chamou para ser. E assim você protagonista da minha história e não uma mulher que sobrevive à vida, que sobrevive aos ataques do diabo, que sobrevive às pessoas, às circunstâncias da vida. Porque essa mentalidade faz total diferença. Se você é uma mulher que vive se vitimizando, achando que é vítima, que as pessoas estão te perseguindo, que o diabo está te perseguindo, que todo mundo está massacrando você, dificilmente você vai viver os propósitos de Deus para sua vida. Você precisa mudar a mentalidade e entender que as aflições da vida, as provações são para te fazer crescer. As podas de Deus, se Deus te arrancou de um lugar que você não queria, te colocou em outro. Se você queria uma coisa, Deus te deu outra. Deus sabe aquilo que é melhor para sua vida. O Senhor sabe por quê de cada situação que acontece na nossa vida, ainda que a gente não esteja entendendo. Então, viva o seu processo com gratidão ao Senhor, porque quantas pessoas não tiveram essa oportunidade que nós estamos tendo? E vai valer a pena, tenha certeza disso, vai valer a pena. Você vai viver e colher cada fruto das decisões que você toma hoje. Então, tome a decisão de ser a mulher que Deus te chamou para ser.